Sabemos que a ausência do bem, o mais conhecido como o mal, procura influenciar nas duas inteligências da humanidade. Nós já comentamos várias vezes. Na inteligência intelectual, estudos diversos, universidades, basta ver o que está acontecendo no mundo, nas faculdades, não só do Brasil, no mundo todo, um desvio de conduta, uma coisa assim assustadora. Tem hora que eu falo, eu não acredito que eu estou vendo. Eu falo. E também a ausência do bem atua nas religiões. Tem que tomar muito cuidado, que chega ali com arzinho de cordeiro e aí vai, né? Em resumo, o mal procura conquistar poder nas religiões e algumas vezes consegue, determinando novas regras. Vamos recordar aqui, só um pouquinho de história, não estou dizendo que ocorreu isso, hein? Por favor. Mas o Lutero não gostou da Igreja Católica, não estou julgando, só estou analisando. Por favor, é um julgamento e a gente tem que olhar que tudo está evoluindo, tá? Lutero não gostou da Igreja Católica e fundou a Igreja Luterana, o Lutero alemão. Calvino não gostou da Igreja Luterana e fundou a Igreja Reformada, ou a Igreja Calvinista. Olha o Calvino. O Henrique VIII não gostou que lhe negassem o casamento católico, a igreja proibia, ele fundou a própria igreja dele, anglicana. Ah, vocês não querem? Eu vou montar uma igreja. E montou uma igreja. Não é fácil a monarquia. John Smith não gostou da igreja anglicana e fundou a igreja batista. William Miller não gostou da igreja batista e fundou a adventista. Ellen White não gostou muito do que William Miller dizia e fundou a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Charles Russell não gostou da Igreja Adventista e fundou as Testemunhas de Jeová. Já pensou? Joseph, estou aqui com uma pronúncia do inglês correta, Smith, não gostou da igreja metodista. Não estou dizendo que eles eram pessoas que não eram do bem, hein? Eu estou dizendo que você vê que a pressão é tão grande para separar. Tudo que separa, eu aprendi a desconfiar. Tudo que separa. Tudo que vem separando. Dá uma olhada para o Brasil, as separações que ocorreram, tem que desconfiar. Joseph Smith não gostou da igreja metodista e fundou a Igreja de Jesus dos Santos dos Últimos Dias, que são os mormons, lá em Salt Lake City, Estados Unidos. Fantástico, eu sou muito fã ali da origem dessa igreja, muito bonita a origem. Alguns pastores não gostaram da igreja metodista e fundaram a igreja pentecostal. Muitos não gostaram da igreja pentecostal e fundaram milhares de igrejas, como Pare de Sofrer, Assembleia de Deus, não estou aqui colocando tudo junto, hein? Luz do Mundo, etc. Em resumo, existem interesses aí, eu não estou aqui julgando, a pressão é muito grande em todos os meios religiosos, todos. E nesse capítulo, de alguma forma, está batendo. E no meio espírita também não é diferente, os riscos são enormes. Eu já assisti aí situações, então nós temos que prestar muita atenção. E tem líderes religiosos que vendem tudo, inclusive pedaço de terreno do céu. Eu, inclusive, esclareci certa vez um determinado crente, uma reunião espírita de esclarecimento, que ele estava procurando o terreno que ele havia comprado e o pastor. Aí nós fomos orientando ele, explicando, né? Tá? Não tenho nada contra, por favor, cada um tem a liberdade de fazer o bem ou não bem. A liberdade é ele com Deus, mas nós temos que ficar espertos. Né? O médium não é um ser humano perfeito. É importante que a gente destaque isso. Temos de ter consciência plena disso. A história da humanidade mostra algumas autoridades que eram médiuns. Um grande exemplo foi Dom Pedro II. E quem foi Dom Pedro II? Ele foi o Longinos. Lembra aquele soldado que espetou Jesus com a lança? E tem aí más interpretações. Na realidade, Longinos, se vocês pesquisarem nos materiais espíritas, principalmente lá no capítulo 20 do Pátria do Evangelho, Brasil, desculpa,
Brasil, pátria do Evangelho, Longinos, ele era uma sexta-feira, tudo bem, sexta-feira santa, ele percebeu, ele sentiu uma compaixão por Cristo, e porque ali a jogada era o seguinte, tinha ali um comentário junto às autoridades religiosas, eu estou aqui bem rapidamente contando um pouco da história, que o Messias, eles comentavam isso ali naquele e-mail, não teria nenhum osso quebrado. E era ali do ritual deles, na crucificação, quebrar os joelhos, enfim, considerando todo o efeito no corpo físico, e aí já estavam caminhando para isso, e ele, inspirado ou não, Longinos visando, porque era inevitável a morte, quem vai ali para a crucificação, era inevitável a morte física. E ele resolve espetar Jesus para facilitar o processo, evitar um sofrimento de Jesus. E ele era um soldado romano, e ele tem uma conversa. Bom, para ele ter sido encaminhado por Ismael, governador do Brasil espiritual. Ismael está governando. Quem manda realmente, quem governa o Brasil, respeitando aí o livre-arbítrio e tudo mais, é o nosso Ismael. Tá? Ele que comanda espiritualmente o Brasil. Ismael leva um Longinos que passou por muita evolução e já tinha estado junto com Jesus, pessoalmente, em tempos anteriores. Pela conversa eu percebi. E eu vou trazer um trecho dessa conversa, porque Longinos nasce como Pedro Alves Cabral, no Rio de Janeiro, e fez um trabalho fora do comum. Eu estou para dizer que foi o melhor administrador do Brasil de todos os tempos. Eu só vou resumir, porque eu vou considerar o tempo, a linguagem, a conversa de Longinos, que é o nosso Dom Pedro II, veio como médium, e com certeza ele quase cumpriu o que ele prometeu na totalidade para Jesus. Porque ele avança na Guerra do Paraguai além do que deveria. Mas com um detalhezinho. O restante, eu já era fã de Dom Pedro II, a hora que a gente vai estudando esse material, a gente se torna um fã maior. Olha a linguagem de Jesus com ele, só um pouquinho para a gente entender, porque a gente pensa a mediunidade apenas em determinados trabalhos. Não. Tem muitas autoridades médiums. Tem muitas autoridades, de alguma forma, são médiums, mas, infelizmente, estão ouvindo outras partes também. E nessa, Dom Pedro II, antes de vir como Dom Pedro II, como Longinos, que vira São Longuinho, mas eu não vou entrar nesse campo, tá? Que aí daria uma conversa maior, o nosso tempo é restrito. E olha que Jesus fala com muita brandura e piedade para Longinos, estou repetindo, estava para reencarnar como Dom Pedro II, bem no início do século XIX. Olha que Jesus fala: pois bem, Longinos. Eu vou ler aqui porque está separado, olha. Vamos lá. Pois bem, Longinos, essa missão, se bem cumprida por ti, constituirá a tua última passagem pelo planeta escuro da dor e do esquecimento, que é o planeta Terra. Jesus falando, hein? Tá bom? Olha, tá? Nós estamos no início do século XIX.